Ora, muito bem, vamos para a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula. Como podem observar o sumário, hoje nós vamos falar essencialmente de ficha de leitura, modelo e tipos de fichas de leitura, vamos falar da leitura dinâmica e a bibliografia. Como nós falamos na aula anterior, insistimos muito nessa questão de pesquisa. É interessante pesquisar, procurar fontes seguras e fiáveis, porque, na verdade, lembro-me agora de uma música do Ildo Lobo que fala do intelectual. Muita gente hoje tem muitas ideias. Estamos a viver num mundo de liberdade de opinião, liberdade de ideias, mundo de redes sociais. Há muitas informações que poderão ser úteis ou não para o nosso estudo e, neste caso, vamos fazer um pouco a revisão daquilo que foi a aula anterior. Como podem observar, falamos da pesquisa, como pesquisar, a sua utilidade, a sua importância, os cuidados a ter. Todas essas informações, ao adquirirmos, tanto ao tirarmos essas informações, ao pesquisarmos essas informações, nós devemos fazer o quê com essas informações? Exatamente, está aqui. Fazemos ficha de leitura. E o que é ficha de leitura? É o que nós vamos ver hoje, mas antes temos que saber que a ficha de leitura é um excelente método de estudo, onde nós recolhemos e registramos as informações importantes. Ora bem, na aula anterior nós afloramos um pouco sobre aquilo que é ficha de leitura, nós não aprofundamos, mas hoje vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa questão de ficha de leitura. Certamente nas suas pesquisas ao longo do seu percurso académico já fez alguma ficha de leitura, mas será que fez uma ficha de leitura correta? Mas será que existe também uma ficha de leitura correta? Porque o modelo de ficha de leitura não é igual e não há uma receita, não há um modelo único. O melhor modelo é aquilo que lhe sirva melhor para o seu estudo, que você compreenda melhor, você interpreta melhor, analisa melhor todos os elementos que você pesquisou. Por isso é importante ter em conta que a ficha de leitura é aquilo que lhe sirva melhor no seu estudo. E não canso de repetir, sempre para maior qualidade. Ora, existem vários modelos, conforme eu já expliquei, de fichas de leitura. Algumas são indispensáveis, outras dependem do tipo de trabalho que você irá fazer. Existem fichas de leitura, fichas bibliográficas, várias obras, né? E fichas de leitura de livros ou artigos, fichas temáticas, existem fichas de autor, fichas de citações e fichas de trabalho. Vamos ver cada um deles, o que é que nos apresenta e o que é que nos trazem como referência que nos ajudam nos nossos estudos. Se nós verificarmos a ficha bibliográfica, a bibliografia, já sabemos o que é, não é verdade? Certo, várias obras, bibliografia, obras, né? Organização por autor. Quando nós fazemos um tipo de ficha bibliográfica, estamos a fazer a organização por autor para cada livro que nós lemos. Nós organizamos uma determinada ficha. Mas pode ser por temas, pode ser de acordo com temas, nós estudamos várias disciplinas. E em várias disciplinas os professores nos dão trabalho de pesquisa. Trabalho para pesquisarmos informações diferentes, temas diversificados. Porque na aula, temas diversificadas, desculpem, na aula passada eu falei de que há autores, ou vários autores, que falam de diferentes temas, mas poderemos ter um conjunto de autores que falam também do mesmo tema. Então, depois nós temos fichas de autor, organizado por autor, que demonstra a posição de um autor sobre vários assuntos. Depois, nós temos fichas de citações, que é a organização ou anotações de frases importantes ditas por diferentes autores sobre determinado assunto. E acho que isso está claro para vocês, como é que nós poderemos fazer isto. Ficha de trabalho, organizado com perguntas e esquemas que devem ser respondidas com o objetivo de resolver determinados problemas. Cada ficha tem o seu objetivo concreto. Cada ficha ajuda-nos no momento oportuno. Cada ficha deve ser uma ficha daquilo que nos interessa ou daquilo que é importante para nós no momento do nosso estudo. Daí que é importante ter em mente cada pesquisa que nós fazemos de acordo com tipologia. Pode ser bibliográfica, pode ser de trabalho, pode ser outras, né? Diversificadas. Nós devemos sempre ter em conta este instrumento valioso
útil para o nosso estudo. Ainda, por exemplo, aquilo que nós temos aqui, vocês receberam algumas fichas em casa, certo? Por exemplo, este é um modelo de ficha de leitura. Podemos escrever o quê? Tipo de livro, lemos o livro tal, né? Poderemos ter um autor escreveu, mas há livros que são escritos por vários autores, 2, 3, depende, a editora, data da publicação, e nós fazemos um pouco o resumo daquilo que nós entendemos da obra que nós lemos. Porque, na verdade, aquilo que nos mostra que nós entendemos uma obra é o resumo dela que nós fazemos. Aquilo que é mais importante que nós tiramos. As informações úteis que nós tiramos para o nosso trabalho. De seguida, nós poderemos fazer uma apreciação, dar uma opinião pessoal sobre a obra que nós lemos. Um comentário, podemos fazer um comentário sobre também a obra. Isto aqui é um modelo que nós estamos a vos apresentar, mas vocês poderão ter outros modelos, poderão ter feito outros modelos e poderão surgir novos modelos. Na verdade, aquilo que eu vos disse, o modelo de ficha de leitura é aquilo que melhor nos sirva nos nossos trabalhos. Ainda dentro da organização de fichas de leitura, porque a ficha de leitura não pode ser também desorganizada, porque é um grande instrumento de estudo, conforme eu vos disse. A sua organização, temos por ordem, pode ser por ordem cronológica. Já sabem o que é cronologia, no tempo, não é? Marca-se a sucessão de tempo, não é? Temática, já falamos, ainda por ordem alfabética. Há algumas regras para isto tudo que vocês vão aprender e vocês poderão discutir com os vossos professores e tirarem maior proveito destas fichas. Na sua organização, isso permite-nos uma economia de tempo no nosso trabalho, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Quando nós organizamos tudo isso desta maneira, porque, na verdade, esta ficha, por exemplo, cronológica, a ordem cronológica, o fulano que escreveu antes do outro, nós organizamos as fichas, né? Com as informações, porque elas depois vamos usar no nosso trabalho. É bom perguntarem aos vossos professores como desejam que estes sejam feitos. É bom, quando nós fazemos qualquer trabalho, discutir um pouco com o nosso professor ou com a nossa professora, perguntar, esclarecer, debater, analisar, explorar um pouco mais, porque há sempre ideias novas que surgem a partir das discussões na sala de aula, pode ser particular, pode ser em outros momentos, nós podemos sempre discutir com os nossos professores essas informações que serão úteis para o sucesso do nosso trabalho. Ainda escrever aquilo que nos vem à mente, o que estamos a pensar, fazer esquemas e colunas. Na verdade, ao longo da leitura que nós fazemos de determinados textos, obras, livros didáticos, outras pesquisas, à medida que nós lemos, vem à mente algumas coisas, questionamentos, reflexões, coisas que nos interessam, algumas curiosidades até. Tudo isto vem. O que é que nós fazemos com tudo isso? Nós anotamos. Porque até ali diz-nos uma coisa interessante. Nós fazemos esquemas. E esquema ajuda no nosso estudo. Esquema é uma forma muito fácil de mostrarmos que entendemos aquilo que nós estamos a fazer. E, próximo passo, é importante elaborar uma síntese ou mesmo um resumo das principais ideias contidas nas obras. Sobre o resumo e sobre a síntese é uma matéria que nós vamos debruçar numa próxima oportunidade. Fazer a interpretação do que foi dito com as nossas próprias palavras. Resumir aquilo que é relevante. Conceitos, factos, ideias, características. Na verdade, tudo isto serve-nos. E quando nós trocamos por miúdos, ao ler uma obra, ao fazer uma pesquisa, trocamos tudo isso por miúdos, por nossas palavras. Fazemos esquemas, fazemos colunas, fazemos outras coisas. E nós começamos a analisar esta situação, este conteúdo, analisar este assunto. Por que este autor fala desta maneira? Mas o outro autor vai nesta linha, mas diverge um pouco. Ou seja, traz outro elemento, ou um elemento novo para nós. Para nós tudo isto é importante. E tudo isso você pode fazer
ao longo da leitura, lendo, anotando, tirando boas anotações, informações importantes para o nosso trabalho. E nós vamos falar disto, que é a leitura dinâmica, mas vamos falar logo a seguir. Aquilo que nós temos aqui como imagem, temos um conjunto de livros, é a bibliografia, várias obras onde nós poderemos consultar. Muita atenção, porque hoje em dia, conforme eu vos disse, na época em que nós estamos a viver, a época da globalização, as informações são várias, as informações são diversificadas, as informações estão nas nossas mãos e com uma velocidade muito rápida. Então precisamos ter aqueles cuidados que eu disse há bocado, porque neste mundo hipermoderno, hipermediático, o mundo das redes digitais, precisamos concentrar as nossas atenções para o essencial. Tirar aquelas informações que nos servem, que são úteis. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós temos hoje no mundo das informações que vêm até nós poderão também atrapalhar. É bom termos em atenção que devemos tomar cuidado com aquilo que nós pesquisamos. Por isso, para além de pesquisas bibliográficas, poderemos fazer pesquisas de web. Primeiro, vamos falar da bibliografia, que é a fonte de onde se retira uma determinada informação. Conjunto de obras citadas, utilizadas para apoio nos estudos e para a realização dos trabalhos. Há muita gente que tem medo de biblioteca. Alunos, alunas, não tenham medo de irem à biblioteca. Não tenham medo de irem consultarem livros. Nós, nos nossos estudos académicos, todos os dias, devemos pesquisar sempre, para que possamos ter maiores informações. Não podem ter medo de ir à biblioteca, consultar um livro. Há alunos que têm medo de ler, não é? Espero que não seja o seu caso. Espero que no seu caso seja diferente. Você é um aluno que gosta de ler, é curioso, procura as informações, busca e debate essas informações com os professores, com colegas, de modo que tenha sucesso e continuas a ter sucesso. Seja um aluno responsável. Vai à biblioteca, pesquisa, bibliografia importante nos nossos estudos. Trata-se, portanto, e depois nós temos a web. Web vem da internet, não é verdade? Webgrafia. Trata-se de conjunto de sites que foram consultados durante uma pesquisa. Com uma particularidade, indicamos o dia em que consultamos a página, disponível em. Tudo isso que nós estamos a dizer são ferramentas úteis no nosso dia a dia. Os alunos não podem pesquisar somente web. Vamos também para os livros. E há várias outras ferramentas importantes de pesquisa. Poderemos conversar com alguém, entrevistar uma pessoa. Existem revistas científicas importantes que nós poderemos pesquisar. Existem várias outras fontes onde nós poderemos tirar informações. O que não se pode é não pesquisar, não ir à biblioteca, emprestar um livro de uma matéria ou de um conteúdo para aprofundar os conhecimentos. De tudo que nós falamos, é importante dizer-vos o seguinte: temos sempre que pesquisar e muito, ler muito. A leitura é importante. Podemos fazer uma primeira leitura, sublinhando as palavras mais importantes. Aquilo que nós não entendemos, podemos fazer sublinhar e depois questionamos. Aquilo que está claro também, que é importante, poderemos também transcrever. Portanto, vamos fazer um conjunto de procedimentos que nos ajudam no nosso percurso. É importante ir aos sites, sim, mas com cuidado, porque há uns que servem e há outros que não. Hoje em dia, os alunos vão diretamente ao Google e começam logo a tirar informações. Outros copiam e colocam assim como está. Não é isto que é o estudo. Espero que isto não seja o seu caso. Você, como aluno responsável, 11º ano, já é um aluno que tem alguma autonomia no estudo. Por isso, deve fazer coisas ótimas, boas e interessantes. E você deve surpreender sempre o seu professor ou a sua professora.
Depois de falarmos muito sobre a pesquisa, como pesquisar, como organizar as informações, os cuidados a ter, depois mostrar o modelo de uma ficha de leitura, que vocês poderão não concordar, mas poderão apresentar as vossas ideias aos vossos professores. Depois de tudo que nós já fizemos até agora, é importante dar-vos uma pequena tarefa para fazerem lá em casa e depois apresentarem o resultado ao vosso professor ou à vossa professora. E a tarefa consiste no seguinte: certamente já leste algum livro que gostaste muito e ficaste impressionado, impressionada pelo seu enredo, a sua ação ou outro aspecto. Penso que neste momento que nós estamos confinados em casa, você já leu algum livro interessante, certo? Você já viu algum filme também interessante, não é verdade? E séries, muitas vezes, não? Muito bem. Gostaste de alguma coisa, de uma ação, de uma personagem? Houve uma coisa ali que lhe marcou, e lhe marcou muito, certo? Porque, na verdade, há alunos que estão em casa a ver filmes, séries, a ler livros interessantes, e acho que é este o caminho que nós devemos seguir. Agora, dentro disto que vocês fizeram e que gostaram, vem logo a seguir aquilo que vocês vão ter que fazer para apresentar aos vossos professores e às vossas professoras. Está ali. Faça uma ficha de leitura do livro que leu, faça um resumo de filme ou de série, tá bom? Faça uma ficha de leitura e apresenta à tua professora ou à tua professora, porque juntos poderão melhorar. Uma observação importante: como eu disse, não há uma receita ou não há um único modelo de ficha de leitura. Por isso, desafiamos-te a fazer ou a criar a sua própria ficha de leitura. Crie a sua ficha de leitura e apresenta ao teu professor, apresenta à tua professora. Discutam. Vocês poderão certamente encontrar alguma coisa a melhorar e ponto em comum. E o trabalho feito em conjunto é sempre melhor, porque nasce coisas interessantes. E aí, sim, estamos a construir este grande edifício de conhecimento. Aí sim, estamos a construir uma aprendizagem significativa. E é isso que nós queremos, é isso que nós pretendemos. Façam isso e apresentem estes resultados aos vossos professores. Estamos quase a terminar a nossa aula de hoje. Mas antes, como eu já falei de ficha de leitura, vamos fazer conjuntamente a nossa ficha de leitura da aula de hoje. Pode ser? Avance. Então, nós falamos de ficha de leitura e os seus modelos, tipos de ficha de leitura, que são bibliográfica, temática, de autor, de citação e de trabalho. Como é que nós devemos organizar as fichas de leitura? Por ordem cronológica, temática, alfabética. Falamos também da leitura dinâmica, muito importante esta leitura dinâmica. Ler um texto, sublinhar, procurar palavras-chave, ir ao dicionário, procurar sentido de palavras que nós não conhecemos. Tudo isso nós podemos fazer numa leitura dinâmica. Poderão explorar mais este assunto com o vosso professor quando há um encontro. Podem conversar sobre este assunto. Falamos da bibliografia e webbiografia, que é importante nós citarmos as fontes, porque senão estamos a incorrer num grave problema. O conhecimento é construído a partir de várias ideias de vários autores. Todos nós andamos a procurar de sempre mais informações. Andamos a procurar de sempre melhores informações. É isso que nós temos que fazer. Esta foi a nossa síntese, a nossa ficha de leitura da nossa aula de hoje. Estamos a terminar a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e que a matéria vos sirva para o vosso estudo. Espero encontrar-vos na próxima aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa, protejam a si, a vossa família e as pessoas que querem muito.